Bom dia, meus ouvintes. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Um dia curioso. Ontem à noite eu fui surpreendido por uma minha mulher lendo um artigo do UOL Folha de São Paulo que me irritou profundamente. Porque trata-se de uma mentira envolvendo o nome de Jesus e envolvendo o nome de Salomé, uma das mulheres pias que seguiam o ministério de Cristo e que estavam ao pé da cruz e que é parente de Maria, a mãe de Jesus, e é mãe de João e de Tiago, mulher de Clopas. Então, isto me irritou profundamente, porque essas coisas atentam contra a nossa fé, contra a minha fé. A notícia diz o seguinte: caverna do sepultamento da suposta babá de Jesus tem signais de peregrinações seculares. Na caverna, com a idade estimada de 2.000 anos, e reparada para acesso público, foi desenterrado um pátio cujas lajes e pisos são consistentes com o túmulo familiar para os judeus proeminentes. Essa notícia foi descoberta por Dedi Ayahun e Rinar Hassad e foi divulgada pela Reuters, agência Reuters de Israel. Perdão. E publicada pela Folha UOL. A Folha de São Paulo é um jornal comunista. O UOL sabe-se que fez campanha contra o atual presidente e a favor do presidente Lula, apoiando os partidos de esquerda. Então, tudo aquilo que eles publicam em relação à religião é suspeito. Nós não podemos acreditar. Então, na Folha, Ciência diz: escavações de uma caverna considerada o local de sepultamento de Salomé, que, segundo escrituras canônicas, foi babá do recém-nascido Jesus. Encontraram mais sinais de que aquela era uma importante tumba judaica e um lugar de peregrinação cristã, disseram os arqueólogos. O livro de Tiago, que está entre os primeiros escritos cristãos chamados de apócrifos, portanto, que não está na Bíblia, descreve que Salomé teria duvidado do relato do nascimento virginal de Jesus Cristo. Ferida em um dos braços, ela embalou o bebê e o proclamou um grande rei, nascido em Israel. Então foi curado. O trabalho para preparar a caverna de 2.000 anos para acesso ao público desenterrou um pátio de 350 metros quadrados, cujas lajes e pedras, pisos de mosaico são consistentes com um túmulo familiar para judeus prominentes, afirmou a autoridade da Antiguidade de Israel. Veja, é um pátio e não um túmulo, hein? Pátio é pátio, túmulo é túmulo. Naquela época, pátio é pátio, túmulo era túmulo. Não tinha túmulo com pátio, essas coisas, não. Era o sujeito era enterrado numa caverna. Também foram encontradas inscrições, algumas em árabes, lâmpadas e olhos decoradas, consistentes com a hipótese de que o local teria servido de peregrinação para peregrinos cristãos, inclusive até o século IX, após a conquista muçulmana da região. E continua. O local, cerca de 35 quilômetros de sudoeste de Belém, é conhecido há gerações como a Caverna de Salomé. Escavações anteriores localizaram relíquias judaicas, abre aspas, mas a surpresa foi a adaptação da caverna em uma capela cristã, disse as autoridades da arqueologia do Instituto Judaico. A julgar pelas cruzes e dezenas das inscrições gravadas nas paredes das cavernas, no período bizantino islâmico primitivo, a capela foi dedicada à Sagrada Salomé. Muito bem. Então, os símbolos cristãos, que eles dizem são cruzes, etc. Eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu não acredito nessa história
absolutamente. Mas vou fazer aqui minhas considerações. Nos comentários do YouTube eu vou publicar essa reportagem na íntegra. E também vou publicar minhas considerações. Mas a minha consideração começa o seguinte: a cruz é um símbolo primordial para os cristãos, mas durante os 3 primeiros séculos de nossa era, os primeiros seguidores do caminho parece que preferiram figuras de pastor, de peixe, de âncora, de pomba, sendo só no século IV de nossa era, que é de 1º de janeiro de 301 a 31 de dezembro de 400, é que se tornou pouco a pouco o símbolo predileto para representar Cristo no mistério da salvação. Quer dizer, antigamente era o peixe. Os apóstolos desenhavam um peixe no chão, os cristãos primitivos desenhavam um peixe no chão para serem reconhecidos. Então, cruz não era da época de Jesus, da época de Salomé, da época dos cristãos primitivos. Aí já tem coisa. O Império Bizantino começou em 330 depois de Cristo, ou seja, na nossa era, e durou até a queda de Constantinopla, hoje Istambul, para os muçulmanos, para os turcos otomanos, em 1453. Então, quando eles falam aqui em sinal na época do Império Bizantino, está vendo que também não é na época de Salomé, também não é na época de Jesus, é na época bizantina. Na época bizantina vai de 330 a 1453 de nossa era. Bom, a Helena de Constantinopla, Santa Helena de Constantinopla, a mãe de Constantino, andou pela Palestina procurando coisas para afirmar que Jesus havia existido. Ela, inclusive, descobriu a Santa Cruz e as 2 outras cruzes que os ladrões lá, os bandidos lá foram sentenciados junto com Jesus. Dimas e Gésmas. E ela, disseram para ela que aquela era a cruz, ela aceitou, levou um pedaço dessa cruz para Constantinopla, parece que tem um pedaço dessa cruz até em Portugal, até em Lisboa. E ela, então, andou por lá e construiu igrejas, a Igreja da Natividade, porque ela disse que ali era o Gólgota, e ali Jesus tinha morrido, construiu uma igreja em cima, e essa igreja está até o dia de hoje. Ora, se essa senhora tivesse, pelas suas andanças na Palestina, tivesse encontrado essa caverna, a primeira coisa que ela fazia era dar a conhecer o mundo. Levar para o filho, olha, tem uma caverna lá que é a caverna da babá de Jesus. Constantino precisava de ter autoridade eclesiástica e secular. Então eu adoraria isso, mas Helena não descobriu a caverna da babá de Jesus. Os cruzados, eles foram lá desde 1095 para tentar tirar a Jerusalém, a Terra Santa, da mão dos muçulmanos. Mas olha, 1095 da nossa era. Portanto, não foi na época de Salomé. E os cruzados, certamente, numa terra cercada de muçulmanos, descobriram lá uma caverna, fizeram daquilo uma oração, fizeram uma capela para eles orarem. Os templários, que são os cruzados, uma parte dos cruzados, eles também faziam em cavernas, faziam oração, faziam capelas para orarem, porque eles estavam lutando contra os muçulmanos, precisavam se abrigar para rezar. Então, essa caverna pode ter sido uma capela cruzada, pode ter sido uma capela dos templários, pode ser uma capela do movimento das cruzadas. Não, eu não tenho dúvida, isso pode ter acontecido. Mas dizer que é da babá de Jesus, faça-me um favor. Eu escrevi num comentário na Folha de São Paulo o seguinte: babá de Jesus, fiz uma interrogação. Como professor de religião, eu repudio.
Como doutor em teologia, eu repudio. Como mestre em Bíblia, eu repudio. Como escritor e historiador sacro, eu repudio. Leiam a bela história de José e de sua segunda esposa Maria, mãe de Jesus, e verão que isso é para os espertalhões ganharem dinheiro. E terminei com a seguinte exclamação: ó Cristo, até quando seu nome será tomado em vão? Ó Cristo, nós agora estamos nos preparando para o Natal. Ó Cristo, até quando o seu santo nome será tomado em vão? Isso é uma... não tem outro nome, eu vou dizer o nome exato. É uma patifaria. Usam Tiago, usam evangelhos apócrifos, usam um milagre de Cristo. O primeiro milagre de Cristo descrito na Bíblia foi mudar água em vinho. Para vinho, água para vinho. Isso é incontestável. Lutero já dizia, só a Escritura, só a Escritura que vale. Uma conversa fiada dessa aqui tem que ser repudiada por todos nós. E eu termino dizendo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu aos infernos ao terceiro dia e ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja como corpo místico de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu esqueci uma frase. Foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Cristo que está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós temos, seguidores do caminho, temos que dar um basta no uso indevido do santo nome de Jesus. Amém.